em fazer evoluir as nossas equipas, em ensinarmos as nossas melhores práticas e em promover aquilo que são os nossos sucessos e falar também daquilo que não correu bem, numa perspectiva sempre de aprendizagem contínua. Posto isto, o desafio que me foi lançado pela NET Mentora foi falar um pouco sobre liderança. É evidente que a liderança é um mundo, hoje existem pós-graduações só na área da liderança, existem MBAs só na área da liderança e, portanto, nós tentarmos resumir tudo aqui neste espaço-tempo é, de facto, um grande desafio. Portanto, aquilo que eu tentei foi focar naquilo que considero que são os pontos essenciais. Porque nós sabemos que liderar é ter alguém, é alguém que mostra o caminho, é alguém que segue e é alguém que consegue fazer com que alguém se consiga desenvolver e tirar de si aquilo que há de melhor, tirar de si um talento que muitas vezes a pessoa nem tinha noção que tem. Agora, para fazer isto, é preciso muito, é preciso ter algumas técnicas. Então, a forma como eu estruturei a apresentação enfoca sobretudo numa primeira parte que é quais são as tendências hoje. O que é que nós estamos a viver hoje em termos do mercado nacional? Porque todos nós sabemos que para definirmos uma determinada estratégia temos que ter um bom diagnóstico, temos que ter uma boa análise e a partir daí então começamos a definir qual é o nosso plano. Então eu trago aqui 3 estudos de 3 consultoras nacionais e estudos de facto muito recentes. Portanto, o primeiro estudo é o estudo da Michael Page, que é o estudo Talent Trends 2023, em que vem referir que existe uma profunda transformação da cultura de trabalho. Portanto, em primeiro lugar, uma tendência de job hopping ou job jumpers, que significa que o novo normal hoje, no nosso mercado nacional, é que os colaboradores fiquem um ano em cada organização. Portanto, nós ainda somos do tempo, ou eu pelo menos sou do tempo, há aqui pessoas mais jovens, de que ficar nas organizações vários anos era sinal de estabilidade, era sinal de facto de querer construir uma carreira. Nós hoje temos que aceitar que a tendência das gerações mais jovens é de facto ficarem um ano e depois irem experimentar outro, e depois experimentar outra área, e depois cruzar e depois voltar se for necessário. Mas é uma tendência à qual nós temos que nos adaptar. Depois, a abertura a novas oportunidades. E a abertura aqui também está muito ligada àquilo que é o mercado global. Portanto, ninguém tem dúvidas que hoje um trabalhador nacional pode estar a trabalhar para uma empresa fora, estando aqui fisicamente ou indo inclusivamente lá para fora. E neste caso os portugueses têm excelentes competências e desde logo a questão linguística, não é? Que nós temos muita facilidade em falar línguas e temos uma adaptabilidade que nos permite ser produtivos e eficazes em qualquer país. Depois temos os quick quitters, que são aquelas pessoas que desistem rapidamente. Portanto, vêm tentar um emprego, mas se a coisa não está a correr bem, também não estão para investir muito, aquilo que fazem é ir rapidamente à procura de outra coisa. E isto passou, de facto, a ser o novo normal. Depois, outra coisa que é um bocadinho assustador para nós, enquanto empregadores, é que 97% dos colaboradores entrevistados estavam disponíveis a mudar de emprego. 97%. Portanto, nós hoje pensamos, mas o que é que se passa? As pessoas estão desmotivadas porque será que a desmotivação é assim tão grande para esta volatilidade toda? É um bocadinho assustador. A lealdade, aquela lealdade que nós conhecíamos às organizações também deixou de ser normal e, portanto, as pessoas estão sempre à procura de algo que seja melhor e que as deixe mais felizes. Depois, quais são as áreas onde as pessoas estão a mudar mais? A área do imobiliário, a área da construção, direito e política, as vendas e o marketing. Portanto, se eu pensar um bocadinho naquilo que é o nosso negócio, não é? Portanto, muito vendas, logo aqui nós temos, de facto, estes trabalhadores que estão tendencialmente mais propensos a uma mudança. Depois, aquilo que nós verificamos também é que, com todos os fenómenos que aconteceram, e, portanto, a primeira coisa, uma pandemia que foi completamente inesperada, e quando nós estávamos a levantar-nos da pandemia, o que é que aconteceu? Uma guerra na Ucrânia, da qual hoje ainda estamos a sofrer. Tudo isto fez esta profunda transformação e que os colaboradores hoje estão muito mais orientados para uma conciliação entre aquilo que é a vida pessoal e aquilo que é a vida profissional do que estavam há algum tempo. Portanto, há aqui um número de exigências maior e, portanto, as empresas também têm que estar orientadas para permitir essa conciliação. Por outro lado, há o outro fenómeno que vem com tudo isto, que é os colaboradores estão mais exigentes em relação
a salários, em relação à flexibilidade, em relação a novas formas de trabalho, em relação ao reconhecimento, que é tão importante quando falamos de liderança, e, portanto, para além disto, estão também muito orientados para algo que até há 3 anos não fazia tanto sentido, que é a área da responsabilidade social e o propósito da organização. Portanto, tudo isto são fatores que se revelaram como sendo muito relevantes nestas tendências do mercado. Tudo isto, então, acarreta aqui uma grande responsabilidade para as empresas, para os departamentos de recursos humanos, para os líderes em geral e, portanto, nós todos neste momento andamos à procura do mesmo, que é talento dentro das organizações. Depois temos um segundo estudo, que é um survey da Deloitte. E o survey da Deloitte foi acentuar mais aqui na parte das gerações e, portanto, foi estudar os millennials e foi estudar a geração Z. E aquilo que se verifica em relação ao papel do trabalho é que os colaboradores, efetivamente, e principalmente estes colaboradores da geração Z e da geração Millennials, têm um grande foco no tal equilíbrio da vida pessoal e da vida, entre o trabalho e a vida pessoal. E, portanto, aquilo que eles querem, acima de tudo, é uma maior flexibilidade. Por outro lado, existe aqui um conceito de elevada preocupação financeira. E esta preocupação financeira veio-se acentuar sobretudo com aquilo que foi o contexto económico, social, mas muito económico também, e que provocou aqui uma escalada de preços. Escalada de preços de bens de consumo, de primeira necessidade, na área do imobiliário, as rendas de casa, o combustível. Portanto, tudo isso fez uma preocupação acrescida para os trabalhadores, na medida em que até então tinham os seus custos mais ou menos controlados e que com tudo isto veio escalar. O que é que acontece? Quando começou a existir este modelo de trabalho muito orientado para a flexibilidade e na altura que nós nem tínhamos possibilidade de escolher, quando foi na altura da pandemia, fomos obrigados a parar, nós percebemos que era possível, de facto, haver uma maior conciliação. Nós conseguíamos trabalhar em casa, conseguíamos trabalhar bem em casa, conseguíamos ser produtivos e, portanto, a acrescer a tudo isto, quando veio a situação de haver este acréscimo de despesas, os colaboradores aí aquilo que dizem é: se eu antes conseguia trabalhar bem em casa, agora que tenho despesas acrescidas também quero trabalhar em casa. E daí que a maior parte dos colaboradores prefira, de facto, um modelo de trabalho híbrido ou até 100% full remote. Depois temos a questão da saúde mental, que foi outra grande questão que se veio aqui acentuar. É evidente que todos nós falávamos no bem-estar dentro das organizações, mas nós, quando falávamos nisto, falávamos mais da parte ergonómica, falávamos muito na parte dos espaços de trabalho, das salas sociais, das condições que dávamos aos trabalhadores, dos EPIs, mas a questão da saúde mental não era uma questão tão relevante como está a ser neste momento. E, de facto, ter pessoas em casa, meses e meses e meses seguidos, ter pais em casa com filhos a estudar, com reuniões, ao mesmo tempo tinham que preparar os almoços para os filhos, tudo isto vai gerar aqui um grande stress, um grande nível de ansiedade e, decorridos estes meses, nós percebemos que esta situação veio para ficar e que afetou muitas pessoas. E, portanto, também hoje temos este grande desafio. Depois, a questão da ação climática. Cada vez mais, e até ultimamente temos tido aí umas situações um bocadinho mais extremas, não é? Em que temos pessoas muito orientadas para aquilo que é a sustentabilidade do planeta, a sustentabilidade das organizações. E os candidatos hoje preocupam-se muito em integrar uma organização que seja responsável socialmente e que promova ações que de facto façam diminuir aquilo que é a nossa pegada no ambiente, práticas que existem de facto nas organizações hoje e que podem ser sustentáveis e muitas delas que eles querem carregar como bandeira, que eles próprios querem desenvolver dentro das organizações. E por fim, temos o estudo da Kelly, porque aquilo que dizem é que apesar do contexto socioeconómico em que vivemos, o mundo das notícias de trabalho está repleto de informações otimistas e isto não é por acaso. Portanto, começamos com alguma informação, se calhar um bocadinho mais alarmista, mas eu gosto de terminar melhor e, portanto, o estudo da Kelly vem animar um bocadinho isto, que é, após os anos de problemas, por exemplo, na cadeia de abastecimento, e todos nós sofremos com atrasos nas cadeias de abastecimento, esta situação hoje está ultrapassada. Se calhar, em alguns setores, nomeadamente o setor automóvel, nós hoje, se encomendarmos uma viatura, se calhar ainda estamos alguns meses à espera da viatura, mas nada comparativamente com o período que passamos na pandemia.
Por outro lado, uma coisa boa que também veio acontecer foi este novo modelo de trabalho, que foi a possibilidade de haver a semana de 4 dias. Portanto, existem alguns países da Europa, não é? Normalmente são sempre aqueles países que estão mais orientados para avançar com estas situações. Temos o Reino Unido, a Irlanda, que já estão a ter resultados muito positivos em relação ao teste da semana de 4 dias e que garantem que não houve uma diminuição nem de produtividade, nem daquilo aquilo que são os resultados da empresa. Portanto, isto são notícias animadoras. O que é que se passa em Portugal? Em Portugal nós temos algumas empresas que estão a testar este modelo e que até este momento não temos grandes respostas ainda. Por outro lado, uma coisa que também foi bastante positiva foi que a questão da pandemia veio acelerar muito aquilo que era o digital. E, portanto, nós todos dizíamos que estamos a passar por uma transformação cultural e digital. Pois estávamos, mas a pandemia acelerou bastante e nós tivemos que avançar todos muito com esta transformação. E o digital é aquilo que nos vai permitir ser mais eficazes, chegar ao nosso cliente, chegar ao nosso público-alvo, chegar aos nossos colaboradores e transformar a experiência colaborador de uma forma muito mais ágil e de uma forma muito mais atrativa. E, portanto, estas tendências revelam o quê? Que as empresas têm que continuar a investir nestas novas formas de trabalho, abrindo aqui um bocadinho também o mindset e, sobretudo, o mindset dos managers e, portanto, promover aqui práticas de bem-estar e de retenção e de captação de trabalho. Portanto, em resumo, com o contexto que nós falávamos, aquilo que verificamos, o contexto socioeconómico provocou aqui uma profunda transformação naquilo que era a cultura de trabalho. Assistimos neste momento a uma maior volatilidade, portanto, muito facilmente nós dizemos que estamos num mundo VUCA, não é? Em que é tudo muito volátil, tudo muito rápido a acontecer e complexo e por aí fora, em que existe uma maior exigência no equilíbrio da vida pessoal e profissional e as organizações têm que estar mentalizadas, têm que fazer essa transformação. Por outro lado, a questão da saúde mental ganhou destaque e muitas empresas hoje estão a pensar como é que eu posso promover a saúde mental, pensando na saúde mental das nossas equipas, mas eu acrescento também que é muito relevante pensar na saúde mental dos nossos managers, porque eles têm em cima de si uma responsabilidade muito grande, porque são responsáveis pela concretização dos objetivos, pela motivação de equipa, por garantirem que têm equipas estáveis, dinâmicas, ágeis, formadas, conseguem dar continuidade aos planos de sucessão e, portanto, os nossos managers hoje também estão a ter aqui algum impacto do ponto de vista da saúde mental. E não há que ter vergonha de dizer eu estou a passar por uma fase de ansiedade ou por uma fase de stress. Portanto, temos que ensinar também que nem sempre é mau dizer que eu preciso de ajuda e é isso que nós temos de transformar também as organizações. Por outro lado, portanto, o resumo também de tudo isto é, há um impacto do ponto de vista económico de todas estas mudanças. Hoje o colaborador, quando muda de uma empresa para outra, normalmente vai com melhores condições, vai aumentar o seu pacote de remunerações. Aliás, há uma tendência em que nós aumentamos, a nossa massa salarial em Portugal aumentou significativamente no último ano. E ela não aumentou por acaso, ela aumentou porque quando nós mudamos de uma empresa para outra, nós vamos ganhar mais. Mas depois, como só estamos um ano em cada empresa, quando voltamos a mudar, voltamos a ganhar mais. E a seguir por aí fora. E, portanto, os salários estão-se a destacar muito, a um ponto que algumas organizações estão a ficar um bocadinho sufocadas. Temos a questão do incremento do salário mínimo nacional, que naturalmente, sendo um valor baixo, mas é um aumento significativo. E, portanto, existem empresas, e se pensarmos que a maior parte das empresas o nosso tecido empresarial é micro e pequenas empresas, que muitas vezes não têm a capacidade de acompanhar tudo aquilo que está. E, portanto, significa que o desafio ainda é maior para conseguirem chegar a bons resultados. Portanto, as tendências eram estas e agora, o que é o nosso líder, o que é que deve ser o nosso líder no contexto atual? E eu escolhi aqui alguns critérios que considero-chave e desde logo a questão da resiliência e da adaptabilidade. É liderar numa era de incerteza. Nós ainda não estamos numa altura completa e não sei se alguma vez estaremos, não é? Essa é a notícia, não sei se alguma vez estaremos, penso que não, em que seja tudo muito estável e seja tudo muito preditivo. E, portanto, temos que ter esta capacidade de nos adaptarmos, a resiliência como um fator fundamental para as lideranças,
A capacidade dos nossos líderes de lidarem com as adversidades, com os fracassos, com as incertezas, muito foco, muita motivação para estarem sistematicamente a conseguir responder àquilo que é os desafios internos e externos. A adaptabilidade, na medida em que nós temos de ter a capacidade de nos ir ajustando, de nos ir flexibilizando, a turbulência e a complexidade devido a estes fatores todos, os avanços tecnológicos também, que vieram impulsionar muito também aqui as competências da liderança. Por outro lado também a aprendizagem contínua, com novos conhecimentos, coisas a surgir a todo momento. Nós demorámos 50 anos para ter o primeiro rádio, demorámos 37 anos para ter o primeiro computador e neste momento o ChatGPT foi lançado e num dia teve mais de 50 milhões de utilizadores. Portanto, as coisas estão a avançar a uma velocidade vertiginosa e, nesse sentido, nós temos de ter a capacidade de garantir que os nossos líderes, de facto, têm essa visão e essa competência também. Por outro lado, longe vão os tempos em que nós estudávamos uma determinada área e que fazíamos aquilo o resto da nossa vida. Hoje, aquilo que é normal e aquilo que é salutar é, de facto, fazermos várias coisas e testarmos várias áreas. E, portanto, esta aprendizagem contínua, esta procura sucessiva de conhecimentos, muitas vezes também os movimentos que existem dentro das organizações, que não têm que ser todos numa perspectiva ascendente, porque muitas vezes nós não temos uma estrutura que permita a todos os colaboradores ter uma progressão no sentido ascendente, mas conseguimos fazer carreiras em zigue-zague, conseguimos fazer carreiras em transversal. E tudo isto também é uma forma de ir disseminando conhecimento. E depois, a questão da cultura organizacional. E eu penso que uma das grandes competências que o líder deve ter é o exemplo. Liderar pelo exemplo. Fazer o que diz o que faz, e ser, de facto, um exemplo para a equipa no sentido de incentivar o mesmo tipo de desempenho também na sua equipa. Depois temos um segundo critério, que é a liderança transformacional. E, portanto, isto significa o quê? Significa que é uma liderança que vai inspirar os outros, vai impulsionar os outros a ir um pouco mais longe. E nesta liderança, o que é que nós temos que garantir? Temos que garantir que os nossos líderes têm uma visão inspiradora, têm uma visão clara do futuro e que conseguem transmitir com clareza também esta visão a todos aqueles que estão à sua volta. Por outro lado, que têm carisma. Quantas vezes nós nos lembramos de um líder com quem trabalhamos, de quem fomos colegas, seja como manager ou não, mas que de facto nos lembramos pelo facto daquela pessoa ter um carisma especial. Ele tinha ali qualquer coisa que o fazia único. Era uma pessoa que entusiasmava, era uma pessoa que cativava, era uma pessoa que acompanhava as pessoas e de uma forma sempre positiva. E isto, o carisma, é de facto muito relevante para que os nossos talentos hoje se sintam impulsionados a seguir esta linha também. Depois temos o empowerment das nossas equipas. Um líder só é um verdadeiro líder quando faz crescer as suas equipas, quando se disponibiliza a ouvir quais são as dificuldades, a ensinar, a acompanhar, a estar lá para dar incentivo a que essa pessoa tire o melhor de si própria. Depois temos a mentoria e o desenvolvimento. O líder tem que ser um mentor das suas equipas. O líder tem que ser alguém que investe do seu tempo para fazer promover as outras pessoas. E depois temos a questão da inovação. Portanto, hoje o ritmo de inovação é frenético, não é? Se nós pensarmos, agora está a sair o iPhone 15, mas neste momento o iPhone 16 ou 17 já está quase também. Portanto, isto significa que todos nós nas organizações temos que impulsionar as nossas equipas e temos que aproveitar aquilo que são práticas de inteligência coletiva, pôr as pessoas a pensar, pôr as pessoas a refletir, estar disponíveis para ouvir aquilo que as pessoas têm para dizer, aquilo que as pessoas têm para aconselhar sobre o negócio. Não há que ter receio de ouvir as equipas. Por outro lado, temos uma liderança autêntica e ao serviço dos outros. E ao serviço dos outros numa perspectiva, de facto, de os fazer crescer. Esta liderança é preciso um grande nível de maturidade. Portanto, em primeiro lugar, eu tenho que ter um excelente nível de autoconhecimento, eu tenho que perceber quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas crenças, quais são os meus valores, e só a partir do meu autoconhecimento é que eu consigo estar verdadeiramente ao serviço do outro. Por outro lado, ter uma liderança com transparência, é atuar de acordo com os princípios, com a ética, com o rigor.
é muito importante nós sermos reconhecidos enquanto líderes nesta perspectiva. Depois a questão da empatia. Eu, para mim, considero a empatia como a principal característica. Portanto, se houver uma macro característica do líder, eu considero que efetivamente é a empatia. A empatia no sentido de nos pormos no lugar do outro, perceber como é que ele está a ver uma determinada situação. A percepção do outro não é igual à minha percepção e antes de eu ter uma reação, é bom que eu compreenda o que é que o outro está a sentir e o que é que o motiva a atuar de uma determinada forma. A questão da escuta ativa. Dizemos muitas vezes, nós quando estamos a ouvir é com o sentido de responder logo. Muitas vezes não é com o sentido de ouvir verdadeiramente e de perceber o que é que o colaborador nos está a querer transmitir. E esta questão da escuta ativa, todos nós enquanto líderes temos de facto de a trabalhar, porque ela vai gerar confiança, vai gerar compreensão no outro. Depois temos uma coisa que para nós também é muito relevante, é a questão da colaboração e da co-construção. Longe vão os tempos em que existiam as lideranças autocráticas, em que o líder dizia é assim porque é assim, executa e o timing é este. A tendência não é de todo essa, a tendência é que nós, ao promovermos a responsabilidade e a autonomia nas equipas, comecemos a co-construir com essas equipas também tudo aquilo que são o quê? Tudo aquilo que são planos de ação, tudo aquilo que são fatores que são relevantes para a nossa atividade, de forma a que o colaborador se sinta valorizado e sinta que verdadeiramente faz parte de uma determinada empresa e que a sua opinião e que a sua voz vai contar. Depois temos a questão também do crescimento pessoal. O crescimento pessoal é transversal a qualquer tipo deve ser transversal a qualquer tipo de liderança, na medida em que os líderes têm que apoiar o desenvolvimento das equipas, sempre com orientação, sempre com proximidade, no sentido de os fazer ser melhores profissionais. E, por fim, temos a questão da diversidade e da inclusão. E a diversidade e a inclusão é muito relevante e é muito relevante, sobretudo, nos tempos que correm, porque eu penso que nunca em Portugal existiram tantos candidatos e tantos colaboradores estrangeiros como nós temos neste momento. Há uns anos nós olhávamos para os nossos mapas de recursos humanos e nós tínhamos, se calhar, 5% de colaboradores estrangeiros a trabalhar connosco, não é? Nós, se calhar, tínhamos pessoas de uma determinada etnia ou de uma determinada religião e que era um em muitos. Nós hoje já não é isso que acontece e nós basta irmos ao aeroporto de Lisboa, não é? Que é um sítio onde a maior parte das pessoas estão a trabalhar lá, vê-se perfeitamente, de facto, são estrangeiros que tiveram cá a sua oportunidade, desenvolvem um excelente trabalho, são pessoas responsáveis e, portanto, temos de estar muito disponíveis também para esta diversidade e inclusão. Que se acentuou também nos últimos tempos muito devido àquilo que são as movimentações geopolíticas que aconteceram nomeadamente na Europa, não é? Portanto, nós temos que estar preparados para ter equipas diversificadas, pensando na etnia, no género, na raça, na religião, nas idades. Nós hoje temos nas nossas organizações, seguramente, na minha tenho, 4 gerações a conviver. E isto, para um líder, acarreta uma responsabilidade imensa, na medida em que eu tenho um colaborador que está com 55 ou 60 anos a fazer a mesma tarefa que tenho um colaborador com 18 ou 20 anos, não é? E, portanto, são gerações diferentes e que implica e que exigem formas de tratamento também diferentes. E por isso é que o líder tem que ter a capacidade de perceber one size does not fit all, não é? Portanto, aquilo que serve para uns não serve para outros e, portanto, eu com um tenho que ter uma conversa neste registro e com o outro, se calhar, nem preciso ter a conversa porque ele não precisa da palmadinha nas costas, não é? Embora todos precisem de feedback, não é? Mas, portanto, esta questão das equipas diversificadas, eu considero também há aqui uma outra nuance que é a riqueza que isto acarreta para as organizações. Nós não somos tão mais ricos quanto pessoas variadas nós temos a trabalhar connosco, visões completamente diferentes nós temos a trabalhar connosco. Isso acontece hoje mesmo que nós tenhamos só colaboradores portugueses. Agora imaginem se nós tivermos nas nossas equipas pessoas que vêm de outras vivências, com áreas completamente diferentes e tudo aquilo que isso vem também acarretar. Depois temos a questão da cultura inclusiva.
Portanto, criar aqui uma cultura de respeito, de igualdade e de inclusão. Havia determinado tipo de brincadeiras, eu já cá ando a trabalhar há uns anos e às vezes apercebia-me de umas brincadeiras que eu achava que eram um bocadinho limite. Isso hoje nas organizações não pode acontecer e não vai acontecer. E ainda bem que assim é. E é assim porque nós temos o cuidado de, a pouco e pouco, termos percebido que é para respeitar, é para tratar todos de igual para igual. Não importa o credo, a religião, o género. Não. Portanto, este tipo de situação é uma situação que, por um lado, do ponto de vista da legislação, está a ser acautelada e nós, como líderes, temos que ser exemplares relativamente a este tipo de situações. A questão da formação, que já falei também atrás, portanto, a questão da formação é no sentido de, relativamente a esta cultura de diversidade e de inclusão, também promover esta formação no seio das nossas equipas. Portanto, nós, enquanto líderes, temos que estar formatados neste sentido, mas eu também tenho que fazer perceber ao colaborador A, B ou C que é bom ter colaboradores diferentes de nós, não é? E que nos complementamos dentro da nossa atividade. Depois temos a questão da igualdade de oportunidades, não é? Portanto, eu falava há pouco aqui da dificuldade que é, por exemplo, no meu setor, ter uma igualdade de homens-mulheres. Não tenho. Tenho, por exemplo, ao nível da nossa estrutura central, aí temos. Temos, por exemplo, ao nível do nosso comitê estratégico, temos, mas não temos, por exemplo, ao nível das lojas e muito menos ao nível das oficinas, não é? Portanto, há áreas que são mais difíceis, há outras áreas que nem tanto. Eu há 2 dias, ao falar com uma colega na área de recursos humanos, uma pessoa com excelentes competências e que tinha a expectativa de passar para uma função de liderança de equipas, essa possibilidade foi negada. E quando ela perguntou o porquê dessa possibilidade lhe ter sido negada, não lhe foi dito de uma forma aberta, mas ela percebeu claramente que estava a trabalhar numa empresa de homens e onde só os homens eram valorizados para aquele patamar de responsabilidade. Não é? E, portanto, é de lamentar que ainda existam organizações a pensar desta forma. A questão da mentoria, já falei, portanto, a mentoria para apoiar também aqui o crescimento profissional. Face a estas tipologias de liderança e face àquilo que são os grandes desafios que nós vimos nas tendências, eu elenquei aqui aquilo que nós consideramos que, de facto, são desafios que nós, enquanto empresa, temos que acautelar. E então vou exemplificar o que é que nós, em cada uma destas áreas, temos estado a fazer, sendo que nós não conseguimos, por exemplo, em relação aos novos modelos de trabalho, em relação à flexibilidade, ter uma flexibilidade para todos. E há questões que são assim porque são assim. Aqui nós não conseguimos fazer muito, se calhar conseguimos depois contrapor com outro tipo de situações. Agora, quando nós pensamos no retalho, quando nós pensamos numa loja que está aberta ao público, quando nós pensamos numa oficina para ir fazer serviços, é evidente que eu não posso meter um mecânico em casa a fazer os serviços e os clientes irem à casa do mecânico, não é? Eu não posso pôr um vendedor a vender baterias ou a vender limpa-parabrisas, não é? Portanto, é evidente que eu tenho uma franja das nossas equipas que não tem a possibilidade de fazer nem flexibilidade horária, nem tem a possibilidade de fazer um regime de trabalho híbrido. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que compensar os outros que, de facto, podem fazer este regime de trabalho. E, portanto, nós já antes da pandemia, nós já tínhamos aqui algumas práticas de flexibilidade de trabalho, mas com a pandemia, mais uma vez, portanto, a pandemia também trouxe aqui algumas coisas positivas e acelerou, sobretudo, e veio até legitimar isso, não é? Porque nós criámos procedimentos específicos de uma coisa que até ali não estava procedimentada, e neste momento está legislada, portanto, neste momento até a legislação se sobrepõe a tudo o resto, mas de facto a possibilidade de trabalharmos num regime flexível, portanto, as nossas equipas, e estamos a falar de 60 pessoas ao nível da nossa estrutura central, têm uma flexibilidade horária, podem entrar até às 10 horas da manhã, podem trabalhar até às 20 horas e aqui a única coisa que nós temos que garantir são 40 horas por semana. Portanto, é a flexibilidade que nós damos às nossas equipas. Esta flexibilidade convive com o modelo híbrido de trabalho. Então, aquilo que nós fizemos também, ainda antes do legislador vir a legislar aquilo que era realmente a regra do teletrabalho, nós fizemos acordos com os nossos colaboradores
e dissemos que até 2 dias por semana, de facto, era possível trabalhar em teletrabalho. Portanto, existiam as condições, percebemos que isso era perfeitamente execuível na altura da pandemia, os resultados estavam lá, avançamos na altura da pandemia com imensos projetos que até ali estavam um bocadinho parados e, portanto, isto permitiu-nos também perceber que vamos, de facto, possibilitar isto às nossas equipas. Os novos modelos de trabalho é algo que nós pretendemos fazer no futuro. Portanto, a semana dos 4 dias nós não estamos a testar ainda, mas do ponto de vista dos nossos centros, nós de facto queríamos avançar com um modelo de trabalho um pouco diferente e que permitisse àquelas equipas que não conseguem fazer o trabalho híbrido, mas conseguissem ter ali alguma coisa que fosse mais ao encontro da sua expectativa. E, portanto, estamos aqui a falar de uma gestão de horários feita um bocadinho de uma forma diferente face àquilo que é o convencional. Depois, estamos a falar na questão do package salarial. Tipicamente, nós fazíamos uma revisão salarial uma vez no ano, não é? ou em março ou em janeiro, e neste momento aquilo que nós continuamos a fazer, uma revisão salarial uma vez por ano, mas quando nós percebemos que existe o risco de saída, ou quando nós percebemos que houve alguém que entrou, foi pago um determinado valor, de acordo com a nossa grelha, e com as competências que o colaborador demonstrou. Mas se nós percebemos que o colaborador está a corresponder acima daquilo que nós perspectivamos e acima daquilo que nós pagamos, nós temos que ter a capacidade de fazer esse ajuste. E temos que ter a capacidade de o fazer por antecipação, não é apenas quando ele levanta a mão e dizer eu tenho uma proposta de trabalho, vou ganhar tanto e, portanto, vou-me embora. Portanto, aí aquilo que nós temos que ter a capacidade é, de facto, de identificar estas situações, de as sinalizar e depois de agir em conformidade. É evidente que, para o fazer, eu tenho que garantir que estou dentro do nosso budget, não é? Porque, apesar de tudo, portanto, há muito boa vontade em fazer estes acertos e mas nós temos que pensar que temos todas limitações também do ponto de vista de custos. Para este fator, também, a questão da liderança é muito relevante. Porque numa empresa com a nossa tipologia, portanto, nós somos uma empresa com quase 700 pessoas, mas, na verdade, nós temos 30 centros autoespalhados a nível nacional. Isto significa que o líder de operações ou o líder de recursos humanos não conhece todas as pessoas e não conhece as competências de todas as pessoas. E então é aí que entram as lideranças que estão diretamente a ligar. Portanto, aquilo que nós temos que garantir é que as nossas lideranças têm capacidade para identificar essas situações e que passam essa informação connosco, portanto, de uma forma nós temos rituais já muito definidos e oleados, e que essa informação nos é passada de forma a que nós consigamos analisar e agir também em conformidade. Portanto, há aqui também, até do ponto de vista de política salarial, eu diria que uma corresponsabilização da parte dos nossos managers. Se eles acham que têm alguém que não está bem pago, então, ou alguém que entrou com um valor mínimo de admissão, mas que muito rapidamente percebeu que tem competências acrescidas face a A, B ou C, então tem que fazer alguma coisa, sob pena de perder esse colaborador, e num mercado tão volátil é de facto muito complicado. Depois temos a questão dos benefícios. As empresas hoje não pagam apenas o salário, pagam um conjunto de benefícios e nós não somos exceção. Portanto, desde sempre nós demos seguro de vida, não é obrigatório, nós demos a todas as equipas sem distinção. Também, desde sempre, nós demos um seguro de saúde a todas as equipas, sem distinção, e o nosso plano de seguro de saúde é igual para todos e com a extensão também ao agregado familiar. Também dizer que, para além destes seguros, nós temos um conjunto de benefícios internos de prémios variados que, em função de determinado tipo de expectativas e de cumprimento de objetivos, esses prémios são atingidos. E um dos prémios passa por um prémio mensal que pode ir até 25% do salário do colaborador. Estamos a falar de um prémio que é um prémio de equipa, justamente para estimular o trabalho em equipa e esta cooperação que está completamente alinhado também com a nossa estratégia. Uma das tendências nesta área dos benefícios passa muito pelos benefícios flexíveis. O que é que isto quer dizer? Nós hoje temos um modelo que é igual para todos, mas eu tenho a certeza que eu tenho colaboradores que se calhar não apreciam o seguro de vida ou que não valorizam o seguro de saúde, até
nós vimos, nós temos 33 anos de idade média, nós temos muitos colaboradores com 20, 25 anos que se calhar durante o ano nunca vão ao médico e se calhar aquele seguro não é para eles muito atrativo. Então, temos de ter a capacidade de trabalhar ao nível dos benefícios flexíveis, percebendo o que é que pode ser interessante para o colaborador e permitindo a este colaborador, de facto, ir a uma plataforma e escolher eu quero o seguro de vida e quero isto e não quero aquilo. E, portanto, tudo isto também vai fazer com que o colaborador fique com um nível de satisfação superior. Depois temos aqui a questão das competências digitais. E das competências digitais que passa muito por estar ligada àquilo que é o processo de transformação da nossa sociedade, não é? Nós antes para fazer uma compra éramos obrigados a ir ao local, nós hoje para fazermos uma compra ligamos o computador, está feito e amanhã estamos a receber, se não hoje ainda, o caso da Uber Eats, por exemplo, estamos a receber daqui a bocado em nossa casa. Portanto, a questão das competências digitais fez com que nós tivéssemos que avançar rapidamente para determinado tipo de projetos. Por outro lado, a questão do digital vem melhorar também aquilo que é a satisfação e aquilo que é a experiência do nosso colaborador, mas também a experiência do nosso cliente. O nosso cliente, ao ter um conjunto de plataformas à distância de um clique, isto vai criar um improvement muito grande naquilo que era a relação entre ele e aquilo que é a empresa. A mesma coisa em relação ao colaborador. Portanto, termos aqui ferramentas, nomeadamente ao nível de recursos humanos, que lhes permitam ir seguindo o seu dia-a-dia na organização, ter um portal de empresa onde consigam ver todas as novidades, ter um portal de benefícios onde eles consigam perceber o que é que existe, quais são as novidades. Amanhã vou fazer um crédito, deixa-me ir ver se eu, por exemplo, tenho aqui algum banco onde nós tenhamos aqui condições vantajosas. Isto tudo à distância de um clique. Se eu pensar na vertente oficinal e, portanto, faço esta viragem que está a acontecer, a transição comportamental, mas também tecnológica e até ambiental, nós até agora estamos a trabalhar maioritariamente com viaturas a combustão, mas nós sabemos que os elétricos já estão aí e já não estão de hoje, já estão desde há alguns anos. E quando nós começamos a pensar como é que nós vamos desenvolver competências para fazermos esta viragem para os elétricos, há uns anos eu lembro-me de ouvir colegas a dizer isso ainda vai demorar muito tempo. Até nós começarmos a receber carros elétricos aqui e híbridos, isso ainda vai demorar muito tempo. É como a história do ChatGPT, não é? Quando nós mal pensamos, 50 milhões ali no espaço de poucas horas. E aqui nós tivemos também a capacidade de começar a trabalhar as competências dos nossos técnicos do ponto de vista do upskilling. Portanto, eu até agora estava a trabalhar com 95% de mecânicos e eu tenho que transformar uma parte destas equipas em mecatrónicos, porque é essa parte essas equipas que vão amanhã e hoje já, trabalhar com as viaturas híbridas e elétricas. E isto acarreta uma responsabilidade para nós, e temos muito orgulho em fazê-lo por antecipação, porque estamos a acompanhar aquilo que são as tendências comportamentais do cliente. O cliente hoje já não usa a sua viatura da mesma forma que usava anteriormente, usa de uma forma muito mais responsável. Por outro lado, as tendências do ponto de vista do ambiente, quando nós estamos a fazer os serviços neste tipo de viaturas, estamos a contribuir para diminuir aquilo que é as emissões de CO2 na atmosfera. Do ponto de vista económico, naturalmente também estamos a contribuir para uma melhoria daquilo que é o serviço que estamos a prestar e, portanto, a despesa que o cliente vai ter é completamente diferente, mas para nós há um ponto assente, é que nós estamos a preparar os nossos colaboradores para aquilo que são as tecnologias do futuro. Porque se nós não o fizéssemos, os nossos colaboradores possivelmente amanhã não iam ter emprego. E é esta transição que todos nós temos que saber. Portanto, eu estou a dar o exemplo da oficina, que é o nosso caso, mas eu estou certa que noutras entidades haverá outro tipo de desafios. E é este upskilling que nós temos que fazer. Seja da parte neste caso concreto, das viaturas, mas pode ser, por exemplo, da parte de um novo serviço, pode ser da parte de um novo produto, não é? Pode ser da parte de uma nova ferramenta informática. E, de facto, temos de ter essa capacidade. A diversidade, como vos dizia, nós até há uns tempos tínhamos a trabalhar algumas pessoas mais de países PALOP, não é? Nós hoje temos a trabalhar uma multiplicidade de pessoas de vários países que trazem uma visão completamente diferente e que trazem um know-how bastante diferente e muito interessante. E, portanto, convivemos bem com esta diversidade.
Depois temos a parte do desenvolvimento de carreira, que para nós foi muito importante definir aqui um modelo que nos permita fazer crescer as nossas equipas. E, portanto, nós a este nível vou abordar de 2 exemplos muito concretos. Por um lado, um processo que nós temos de desenvolvimento que se chama Grow Mais Noroto, em que os nossos líderes identificam um colaborador como um potencial. Esse colaborador passa a ter um seguimento da nossa parte, passa a ter um plano de coaching, passa a ter entrevistas individuais, passa a ter feedback e passa a ter desafios. E, portanto, há toda uma linha que nós vamos seguindo e onde vamos incorporando aqui vários managers para nos apoiarem neste processo. Portanto, isto não é um processo solitário, não é um processo de recursos humanos ou não é um processo do manager, é um processo em conjunto. Porque também consideramos que quanto maior for a multiplicidade de competências que essa pessoa vai ter a dar-lhe suporte, maior é o crescimento que ele vai ter e o impulso que ele pode ter. E então, nesse caso, todo este processo culmina num momento que nós chamamos o Grow Mais Noroto, que é ele vir restituir tudo aquilo que foi a aprendizagem dele ao longo desse tempo e a visão que ele tem para uma determinada função à qual ele se quer candidatar. Portanto, este é um processo que nós já desenvolvemos há algum tempo, mantemos, estamos sempre a agilizar de forma a ser mais rápido e, sobretudo, face a esta volatilidade também no mercado de trabalho, tentar ter sempre ali pessoas neste processo de desenvolvimento. O outro fator potenciador também do desenvolvimento tem a ver com a academia que nós criamos. Portanto, criámos um modelo de academia, já fizemos várias sessões, começámos por fazer uma primeira, que foi um modelo piloto em que recrutámos jovens recém-licenciados da universidade. Portanto, fizemos ali, potenciámos um aceleramento de competências de uma forma transversal às nossas áreas e, mais tarde, eles tornaram-se líderes da empresa. Depois fizemos uma segunda sessão em que aí já tivemos um misto entre colaboradores internos e colaboradores externos e foi riquíssimo, porque quem vem de fora vem com um know-how do ponto de vista teórico e quem cá dentro tem um know-how do ponto de vista prático. E, portanto, a conjugação destes dois mundos foi, de facto, muito potenciador e acelerador de competências. E, nos últimos tempos, temos projetado a academia apenas com colaboradores internos, ou seja, eles entram para uma função dita normal e quando nós detectamos o potencial chamamos-los para aqui, mas já depois deles serem colaboradores. E, portanto, isto é qualquer coisa que também é bastante apreciada pelas nossas equipas. Depois temos a questão do bem-estar e da saúde mental, que também sentimos necessidade de trabalhar, sobretudo no pós-pandemia, sentimos que havia muito esta necessidade. No pós-pandemia, na pandemia sentimos pessoas muito ansiosas, sentimos que as pessoas precisavam de um acompanhamento e muitas vezes não tinham até capacidade financeira para o ter. Também do ponto de vista, às vezes, da disponibilidade de tempo, também sentimos, e face à rotação de turnos que nós temos, também não era fácil às vezes fazerem esse tipo de acompanhamento. E nessa altura desenvolvemos uma parceria com um gabinete de psicologia que tem várias sucursais a nível nacional e oferecíamos 2 consultas de psicologia a cada colaborador que necessitasse. Com o evoluir do tempo, aquilo que nós sentimos, e sobretudo quando nós lemos estas tendências, é que isto não era suficiente. Não é suficiente porque alguém que esteja a necessitar de fazer um acompanhamento ou alguém que em determinada altura esteja com um problema não pode estar não sei quanto tempo à espera de uma consulta ou aquilo que a pessoa sente não se esgota em 2 consultas. Então, aquilo que nós acabamos de fazer foi uma parceria com uma empresa no mercado em que vamos ter um programa de saúde mental e os nossos colaboradores podem fazer o número de consultas que necessitarem. Podem pedir conselhos, podem ligar-se através de um chat para tirar uma dúvida, para pedir ajuda, podem calendarizar as consultas de psicologia de umas sessões para outras. Portanto, basicamente vamos ter acesso a um conjunto de 20 psicólogos que estão do lado de lá, em que nós temos a possibilidade, não precisamos de nos deslocar, podemos fazer as consultas online, temos sempre alguém a responder ao chat, vamos ter um psicólogo coordenador que vai trabalhar connosco recursos humanos e que vão fazer um estudo de avaliação de riscos psicossociais, que é qualquer coisa que mais cedo ou mais tarde vai passar também a ser legislado e que vai obrigar os empregadores a fazer. E nós vamos ter a possibilidade, de facto, de fazer esse estudo com eles e, a partir daquilo que forem as principais conclusões, vamos ter a possibilidade de
fazer workshops orientados para as nossas equipas e focados naquilo que foram os principais problemas que nós tivermos identificado. É evidente que quando nós estamos a falar de uma área de retalho, nós estamos a falar desde logo de uma pressão muito grande que é ter o cliente à nossa frente, não é? Portanto, as pessoas hoje estão mais informadas e, consequentemente, estão mais exigentes. Por outro lado, quando nós estamos a falar de saúde mental, muitas vezes também sentimos que o cliente, quando vem até nós, também já vem ansioso e com um nível de stress muito grande e facilmente, se nós não soubermos lidar com a situação, se gera um conflito. Então aqui nós consideramos que faz parte da nossa responsabilidade social, de alguma forma, proteger as nossas equipas, no sentido de eles poderem ter mais defesas e ter mais ferramentas que lhes permita continuar a lidar de uma forma saudável com clientes, mas também entre eles, não é? Porque muitas vezes também se geram esses conflitos dentro das próprias equipas. Este programa de saúde mental vai-nos também permitir fazer ali uma parte quase que de gamification, ou seja, nós vamos ter acesso a uma plataforma que podemos aceder através do nosso telemóvel ou através do computador e nós vamos ter ali todos os dias desafios e todos os dias nós podemos ir interagindo uns com os outros, todos os dias nos são lançados determinado tipo de desafios, até para exercitar a mente, não é? Portanto, isto é aquilo, é o mais recente. Nós acabamos de assinar o acordo há 2 dias e estamos a lançar. Comunicámos há 2 dias aos diretores de centro do Sul e hoje aos diretores de centro do Norte e o feedback foi de facto muito positivo, porque mais do que ninguém são eles que lidam com estas situações no dia a dia. E, por fim, temos a questão do espaço para novas ideias e atividades. E aqui nós estamos a trabalhar a nossa política de responsabilidade social através dos 3 Ps, People, Profit e Planet. E, portanto, desenvolvemos uma ação que abarca parcerias com determinado tipo de instituições e, a nível nacional. Tentamos estar perto, de facto, de entidades junto a cada uma das nossas áreas e a promover, de facto, estratégias, ações que promovam, seja a mobilidade, seja a promoção da diminuição do CO2, seja ações orientadas para a redução da pegada na natureza. Portanto, temos determinado tipo de atividades ao longo do ano. Lançámos há relativamente pouco tempo um projeto também internamente que se relaciona com isto, que é nós decidimos que em determinada altura queríamos e precisávamos muito, e até para criar aqui ainda mais coesão, porque como eu digo, ter 30 centros autoespalhados a nível nacional nem sempre é fácil, garantir que a comunicação chega até às pessoas e garantir que nós sabemos o que é que se está a passar em cada um dos sítios, no sentido de podermos ajudar, no sentido de podermos ter uma ação que vá ao encontro da necessidade do colaborador. Então decidimos lançar um projeto de embaixadores, e em que cada centro identificou, de facto, uma pessoa para ser embaixadora desse centro. E esse embaixador vai, junto das 2 pessoas que estão a trabalhar a área da responsabilidade social, promover determinado tipo de iniciativas e garantir que vai desafiar os colegas a avançar com essas iniciativas. Uma delas passa pelo voluntariado, portanto, fazer ações de voluntariado, fazer coisas em conjunto, e é aqui que eu acho que nós conseguimos juntar o melhor dos 2 mundos, que é, se por um lado nós estamos a contribuir para esta vertente de responsabilidade social, e hoje em dia uma empresa não pode ser economicamente rentável se não for sustentável. Há uns anos era ao contrário, não podia ser sustentável se não fosse rentável. Hoje a ótica inverteu-se e nós vemos que é uma das tendências, de facto, destas novas gerações, é pertencerem a uma organização que é, de facto, que tem valores, tem propósito e que está completamente alinhada com esta questão da responsabilidade social. Portanto, estes programas de voluntariado vão nos ajudar a disseminar a nível nacional e, paralelamente a isso, vão fazer aqui uma coesão de equipa também. Porque nós não nos conhecemos uns aos outros porque somos de áreas diferentes, mas vamos estar a trabalhar num projeto que é um projeto comum. E, de facto, para nós isto é mais um team building quase que de uma forma informal, não é? Portanto, por isso é que eu digo que é juntar também aqui aquilo que é o melhor dos 2 mundos. Faça isto. O que é que nós temos aqui? Como eu dizia, quando nós estamos a falar de liderança, e se eu tivesse que escolher a palavra que melhor deve definir o líder, a competência que ele deve ter principalmente, eu diria que era a empatia. A empatia, o ter a capacidade de olhar para o colaborador todos os dias
e perceber, e no nosso caso são coisas que acontecem, nós temos os nossos horários, têm que ser rígidos, porque nós temos marcações, temos serviços a fazer ao cliente, eu não posso permitir que o colaborador chegue atrasado 10 minutos, 15 minutos, porque isso vai pôr em causa todos os serviços e a qualidade e o atendimento que nós queremos dar ao nosso cliente, mas a verdade é que nós temos pessoas do lado de lá. E termos pessoas do lado de lá significa que essas pessoas, quando saem de casa, podem estar com um problema que nós não conseguimos identificar. Portanto, aquilo que nós queremos é sensibilizar as lideranças para perceberem o que é que está por trás daquele colaborador que todos os dias chega 15 minutos ou 20 minutos atrasado. Se calhar aquele colaborador está com um problema, se calhar eu vou ter que fazer uma alteração do horário dessa pessoa, se calhar vou precisar de o ajudar, se calhar vou precisar de o encaminhar para este programa de saúde mental porque ele pode estar a passar por uma dificuldade e, de facto, esta questão de nós percebermos o outro, de olhar e de perceber se a pessoa está bem e em que medida é que eu, enquanto líder, posso contribuir para o bem-estar daquela pessoa é de facto fundamental. Depois temos a questão da comunicação. E mais uma vez, comunicar um determinado procedimento, um determinado benefício para quase 700 colaboradores espalhados em 30 zonas é de facto um grande desafio. Então, nós aqui temos que garantir que a comunicação dos nossos líderes é de facto clara, é ágil, é transparente, que existe uma comunicação transparente. Por outro lado, também temos que garantir que, enquanto empresa, temos uma plataforma que permite a cada um vir servir da informação da forma como quer. Portanto, tudo aquilo que nós temos de benefícios, tudo aquilo que são novidades, tudo aquilo que são novos procedimentos, tudo aquilo que é o lançamento do exercício, isto tudo é comunicado através do nosso portal. E aqui também importa dizer que, e às vezes quando olham para nós dizem, são os centros auto, não é? Se fossem concessionários é que são bons, não é? Pois, mas é que nos centros auto, o colaborador quando entra, tem um mail atribuído logo no dia a seguir. O colaborador quando entra, no dia a seguir está a fazer a formação e-learning toda e a seguir tem um percurso de integração e não começa a trabalhar sem esse percurso de integração que lhe é dado logo na primeira ou na segunda semana, ok? Portanto, às vezes estas comparações que nós fazemos, não é? Quando nós às vezes falamos com outras empresas, isto não acontece. Nós estamos a trabalhar com PDAs nas nossas oficinas. Todos os nossos colaboradores, quando entram ao serviço, pegam num computadorzinho de bolso e fazem tudo aquilo que têm que fazer na oficina, os controlos, tudo através daquele computador. Portanto, isto não acontece, se calhar, em todo lado, mas aqui acontece. Portanto, nós temos que valorizar, de facto, isto. E todas estas questões, lançamos um novo programa, vamos ter isto, portanto, tudo isto é comunicado ali. E os colaboradores podem vir, à medida que quiserem, dentro do horário que quiserem, buscar a informação que, de facto, pretendem. A outra competência tem a ver com o Grow People. Portanto, já falámos a importância de fazer despertar os talentos, as competências que as pessoas têm, de incentivar as pessoas a ir mais além. Eu, antes de vir para cá, estava a trabalhar. Nós desenvolvemos uma área também muito interessante na empresa para podermos acompanhar a evolução dos híbridos e elétricos. Chama-se o projeto Uptech. Portanto, basicamente, nós temos um hub em que temos alguém sempre a dar apoio aos centros naquilo que são as complexidades relacionadas com os serviços híbridos e elétricos, não é? Portanto, uma pessoa altamente credenciada, que fez as formações nas marcas todas e que montou este hub em Portugal. Esta pessoa vai ter a trabalhar com ele uma segunda pessoa. E nós estávamos há pouco a definir qual era o perfil da pessoa que nós queríamos. E para nós foi ponto assente. Nós queremos alguém interno. Nós queremos fazer crescer alguém internamente. Nós já temos nomes na nossa cabeça? Temos. Mas vamos lançar o concurso, vamos ver como é que os nossos colaboradores vão reagir, se realmente estão interessados e qual é a expectativa que têm em relação à função. Vamos avaliar as competências, mas aquilo que nós dizemos é, se nós tivermos que optar entre aquilo que forem as soft skills e aquilo que forem as hard skills, nós vamos sempre dar primazia àquilo que são as soft skills, porque as hard nós ensinamos. Pode demorar mais tempo, mas ensinamos. Mas do ponto de vista daquilo que é a relação com o outro, do ponto de vista da empatia, do ponto de vista daquilo que são as interações, do ponto de vista da maturidade do colaborador, isso para nós é de facto muito mais relevante. Depois temos a questão da responsabilidade. Os nossos líderes vão sempre e devem sempre assumir a responsabilidade. Quando uma coisa está bem feita, foi a equipa. Quando uma coisa está mal feita, fomos nós. Esta é a máxima. Nós, a seguir, até podemos falar com as nossas equipas, tentar perceber o que é que não correu bem, tomar medidas para a próxima vez correr melhor, fazer planos, tudo. Mas dar a cara, somos sempre nós que temos de dar a cara. Do bom, mas sobretudo daquilo que é o mau.
Uma coisa que é muito importante, e quando nós estamos aqui a dizer, nós queremos trabalhar em cooperação, nós queremos trabalhar em co-construção, não queremos chegar ali, definir um plano de ação. Um exemplo muito concreto, nós fazemos a avaliação da satisfação dos nossos colaboradores, fazíamos 3 vezes por ano, agora estamos a fazer 2 vezes por ano, porque às vezes quando estávamos a desenvolver o plano de ação da última vaga, já estávamos a fazer o próximo questionário e nem tínhamos tempo de medir. Neste momento fazemos 2 vezes por ano. E aquilo que para nós é ponto assente, portanto, estamos a utilizar o sistema NPS, portanto, Net Promoter Score, em que nós conseguimos medir em que ponto é que o nosso colaborador vai aconselhar a empresa, um amigo ou um familiar, portanto, vai recomendar a empresa, é o termo correto, qual é o nível de engagement das nossas equipas, qual é o nível de satisfação das nossas equipas. Depois temos uma série de perguntas que conseguimos exatamente ver, ok, se calhar até tivemos 4,5, mas deixa ver qual foi aquela, se calhar, onde só tivemos 2 estrelinhas, não é? Isso vai-nos permitir atuar sobre essa parte. Vamos medir o nível de bem-estar das nossas equipas, portanto, mesmo antes deste programa, nós já estávamos ali a perguntar como é que eles estavam a sentir, e depois o nível de satisfação, que tem muito mais a ver aqui com fatores, de facto, de remuneração e benefícios e por aí fora. E para nós aquilo que nós dissemos é, nós queremos de facto medir, mas nós queremos medir para fazer alguma coisa. E portanto os nossos líderes sabem que após cada vaga de inquérito, o que é que nós temos que fazer? Temos que fazer um plano de ação. Esse plano de ação é feito em co-construção. Portanto, há uma reunião em cada centro, são apresentados os resultados e a seguir são pedidos inputs. Ok, estes foram os resultados. Temos um problema do ponto de vista da formação ou temos um problema do ponto de vista da comunicação. Vamos começar, digam-nos quais são as áreas que nós temos de trabalhar, o que é que vocês consideram que pode ser feito no dia-a-dia para melhorar isto. Portanto, isto feito em co-construção. Agora, fazendo um bocadinho de advogado do diabo, que é, nós nem sempre podemos querer consensos, não é? Cada cabeça a sua sentença e às vezes no seio de uma equipa nem todos estão de acordo. E se nós estamos à espera que estejam todos de acordo, nunca mais tomamos decisão nenhuma. Portanto, aquilo que temos que ouvir as pessoas, sim, mas em determinada altura é preciso tomar uma decisão, mesmo que não haja consenso. Essa decisão, naturalmente, estamos a confiar que seja tomada com bom senso, com sentido de maturidade e com sentido de responsabilidade. Por outro lado, nós dizemos que os nossos líderes têm que ser fortes, não é? Fortes até para estes desafios todos que nós tivemos aqui a ver, pessoas muito resilientes, pessoas, como nós dizemos em boa gíria, dar ali o corpo às bolas, não é? Hoje foi difícil, mas eu amanhã estou cá outra vez e vou começar outra vez, não é? Vou dormir sobre o assunto e amanhã se calhar até surge uma ideia melhor. Ser forte é muito importante, mas também é importante ser flexível. Nem sempre temos razão. E é importante, às vezes, direcionar um bocadinho. Portanto, ouvir os outros e direcionar e ter a capacidade de dizer, não, o líder sou eu, mas nós somos uma equipa e, portanto, neste sentido, vocês até tinham razão e vamos fazer dessa forma. E depois estar preparados para aquilo que pode ser um lugar, por vezes, muito solitário. Sobretudo quando não há consenso. Porque o líder, quando diz que sim a tudo, é um excelente líder. Toda a gente gosta de nós. No primeiro dia em que nós dizemos um não, aí é que nós já podemos ter um problema. E são dores que muitas vezes nós sofremos de uma forma solitária, porque o nosso nível de maturidade de um líder não deverá permitir que esse líder ande a chorar pelos corredores, não é? Que ande a dizer agora estou com esta dificuldade e que isso ainda acarreta um peso à sua equipa, ou que vá para aqui e para ali externamente à empresa falar sobre aquilo que são as suas dores. Ou sobre aquilo que são as necessidades. Deve falar com quem de direito, que realmente é muito relevante falar com quem de direito, mas nós às vezes sentimos um bocadinho sozinhos. Nós às vezes, e temos de estar preparados para continuar o nosso caminho, para manter a nossa assertividade, para amanhã vir novamente com a nossa resiliência, mas sabendo que por vezes nos sentimos sozinhos. E, por fim, a maior habilidade de um líder é realmente desenvolver habilidades extraordinárias, muitas vezes em pessoas que nem sabiam que tinham essas habilidades. Isto é preciso trabalhar com muita resiliência, com muita empatia e, sobretudo, com perseverança. Nunca, nunca desistir. E era isto que eu hoje trazia para vocês. Muito obrigada pela vossa atenção e eu fico completamente disponível para todas as questões que me queiram colocar. Se souber responder, responderei. Se não souber, responderei quando conseguir encontrar uma resposta, porque não somos donos de toda a razão. Obrigada.
Eu ouço bem, se quiser. É. A minha questão é a seguinte. Eu acho que é muito mais... Pelo som. Eu penso que a liderança será tão mais desafiante quanto mais pequena é a empresa. Porque o exemplo que nos foi dado foi de uma grande empresa, mas eu gostava que pudesse ajudar as empresas, micro e pequenas empresas, que não têm, tanto economicamente, como pessoal formado, para poder ajudar e cativar os seus colaboradores a permanecerem nas empresas, exatamente pela razão que evidenciou, que hoje os jovens não fazem carreira numa empresa. Como é que se consegue estimular e cativar um trabalhador que está numa pequena empresa? Obrigada pela sua questão. É realmente um grande desafio, não é? Eu não sei se tenho a resposta certa. Eu aquilo que diria é que numa pequena empresa, se calhar, a questão da confiança que é dada à pessoa talvez seja um fator crítico, talvez seja um fator, de facto, de relevância. Porque nós sabemos que as pequenas empresas nem sempre têm, por um lado, ferramentas, não é? Mecanismos, budget, para fazer um conjunto de ações que as grandes empresas têm, de facto, essa possibilidade. Também não significa que tenham que pagar sempre mal, não é? Porque também não significa isso. Mas eu penso que numa pequena empresa, haver aqui o tal líder carismático, haver aqui um líder que inspire confiança, haver um líder que, e sendo uma empresa pequena, e estou a pensar, por exemplo, numa empresa de âmbito familiar, em que muitas vezes o líder tem que se ausentar, o dono da empresa tem que se ausentar, muitas vezes a pessoa que está a trabalhar, ou 2 ou 3 pessoas estão a trabalhar, são eles que gerem um negócio. É por isso que eu digo, dar aqui autonomia, dar responsabilidade, eu penso que podem ser fatores que levem, de facto, as pessoas a sentirem-se reconhecidas, naturalmente, a par de um salário que se considera que é um salário adequado, mas, por exemplo, estava aqui a pensar nos benefícios. Eu sei que muitas empresas pequenas não têm a possibilidade de dar seguro de saúde a toda a gente, não têm a possibilidade de dar prémios de até 25% da remuneração mensal a toda a gente. Portanto, tem que se encontrar outras formas que eu penso que vai muito por esta cultura de proximidade, pela transparência, dar autonomia, dar responsabilidade, no sentido de garantir que pelo menos as pessoas estão alinhadas e que se sentem valorizadas. Estou aqui a pensar em algumas empresas pequenas, de pequena dimensão, e é mais ou menos esta a receita que eu vejo no dia a dia. Dar muita estabilidade também. Se é verdade que, se calhar, esta nova geração não liga muito à estabilidade, pessoas com um bocadinho mais idade, se calhar, ligam imenso a essa estabilidade. E saberem que, quando estão doentes, que o patrão vai acreditar que efetivamente estão doentes e que não é preciso no outro dia, não é preciso ir ao médico, se calhar está com uma dor de cabeça, com uma enxaqueca e no dia a seguir vem trabalhar e não precisa de apresentar a justificação. Bom, numa grande empresa não é assim. Numa grande empresa toda a gente tem que pedir, porque naturalmente podia haver outro tipo de abusos, não é? Claro que cada caso é um caso e temos que conhecer as pessoas, mas eu acho que podia ser por aqui. Sim. Já dá. Sou patrão, apesar da PME, há 40 anos, portanto, uma empresa de cariz familiar, já teve 60 trabalhadores, neste momento tem 26 trabalhadores. Todos esses problemas que falou, de não dormir, de stress, tenho todos os dias, há 40 anos, portanto, não consigo ver-me livre disso. Estou a pensar qualquer dia no psicólogo, mas por enquanto ainda não, já não tenho muita idade para isso. Mas. Sim, ok. Pronto, e a minha empresa, a Grafo, é uma empresa de publicidade, é uma agência de publicidade. Há muitos anos começou, portanto, com uma política de boas práticas. Em 2001 recebemos o primeiro prémio, entre aspas, menção honrosa da CIT, o reconhecimento que é uma empresa de boas práticas. Na altura tínhamos dinheiro, dividíamos os lucros com os trabalhadores, tínhamos um seguro de saúde bastante bom, pagávamos aos colaboradores que casavam, pagávamos-lhes portanto, a lua de mel, sem limite, até que houve um que foi para as Maldivas
e aí passou a haver um limite, não é? Portanto, é tudo isso. Em relação aos colaboradores, trabalhadores, serem, portanto, quando trabalharem na empresa, tenho gente a trabalhar há 32 anos, para o bem e para o mal, porque os ordenados há 32 anos eram muito altos comparado com os ordenados de hoje em dia. Portanto, hoje em dia tenho gente jovem a trabalhar, também não tenho ninguém a recibos verdes, é tudo, portanto, está tudo a contrato sem termo. E tenho jovens que estão lá há 5 anos. Portanto, este problema de mudarem de ano a ano, eu não o tenho, para o bem e para o mal. Quer dizer, eu já até gostaria que eles mudassem de emprego, de vez em quando, para meter uns outros novos, não é? Portanto, a minha empresa é isso. Isto tudo é tudo muito fácil quando há dinheiro. Portanto, e as grandes empresas normalmente não têm esse problema. Quando têm, é uma chatice que vai uma série de gente para a rua. Não é o meu caso. Portanto, e é o que eu digo, quer dizer, quando há dinheiro é fácil, quando não há é difícil. Portanto, nós, neste momento, estamos numa fase não tão boa como tínhamos há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, mas aguentamos, estamos vivos e eu não durmo muitas vezes. E muitas vezes estou cheio de stress e apetece-me não sei o quê, quer dizer, em relação às pessoas que trabalham às vezes, que não têm culpa, portanto, daquilo que se passa no dia-a-dia, no negócio, não tem a ver com os trabalhos, tem a ver com o negócio. Pronto, mas é isso. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, na altura não havia problemas nenhum destes, portanto, não havia bullying, não havia nada disso. Portanto, eu começava, como acho que calcula, claro que havia, não é? De que maneira, mas não estava Mais por isso. até, se calhar. Mais até. Pronto, passei por essas fases todas e estou vivo, estou cá, estou atento ao que se passa. Continuamos a fazer parte de uma série de instituições do IGEN, da APPDI, somos membros efetivos e colaborantes, portanto, da Net Mentor, já lá ia, como é óbvio. Portanto, é isso. Eu acho que só lhe posso dar os parabéns perante tudo aquilo que acabou de dizer. Eu acho que deve estar muito orgulhoso enquanto CEO não é? E proprietário da empresa. Eu acho que só pode estar orgulhoso por tudo aquilo que disse até agora. Eu sinto deste lado um grande motivo de orgulho e não conheço a sua empresa. Porque passar por tudo isso, muito obrigada. Perante tudo isto que acabou de dizer e com esta volatilidade toda no mercado, se tem conseguido esses resultados, só pode estar de parabéns. E tenho uma coisa que é a empresa mais bonita de Lisboa. Mais? Bonita, mais gira. Então agora tem mesmo que ver. O Jorge vai facilitar aí o contacto. Eu conheço há quantos anos? Não sei, Foi 2009. 2009. Fizemos parte do programa Carolina. E é realmente uma empresa fora de série, com as práticas, ele não disse todas, de conciliação da vida pessoal. Os horários eram flexíveis sobre os casais. Antes de ser legal, portanto, a nossa política era ilegal, portanto, porque os horários tinham que acabar às 8 ou às 6 e portanto, eu não podia deixar de entrar as pessoas. Não havia flexibilidade. E eu tinha portanto, a Margarida, tinha que ir para os filhos à escola, morava no Cacém, só que chegar às 11. Mas ao fim da tarde o marido podia buscar os filhos. Portanto, passou a entrar às 11. Aliás, passou a entrar quando podia entrar. Desde que fizesse o trabalho que tinha para fazer, estava correto. Portanto, e é assim que Já estava muito à frente. Sim, acupuntura, massagens. Então é mesmo muito à frente. Muito à frente. Eu não tenho isso. Eu não tenho isso, não. É uma empresa engraçada para descobrir e isso. acho que vale a pena nestas pequenas empresas. Mas eu vou só dar a minha opinião sobre as pequenas e médias empresas, ou sobretudo o nosso tecido empresarial são no 80% menos de 10 colaboradores, não é? Há uma vantagem muito maior do que das grandes empresas. Por exemplo, o Luís Lucas conhece o nome de todos os colaboradores. Sabe quais são os que têm problemas, sabe quais são os que são mais dorminhocos, sabe quais são os que são mais produtivos, sabe quais são. E nós, nas grandes empresas, estamos lá no topo da organização e temos alguma dificuldade. Mas a Fernanda abordou ali um tema para mim que é fundamental, que é um líder tem que ser genuíno. Tem que ser genuíno, independentemente da dimensão da empresa, se é grande ou se é pequena. E eu
se estivesse numa pequena empresa, se for genuíno e se compartilhar com esse meu colaborador as dificuldades, as problemáticas, as dores e também as vitórias, ele vai ter um comportamento completamente diferente. Porque ele percebe que nós estamos ali e vê no dia a dia as coisas que estão a acontecer. E é muito importante isso. Nós, nas grandes empresas, às vezes temos não sei quantos líderes, nem todos atuam como nós queremos. Temos boas práticas, temos estas características que nós queremos emanar para toda a empresa, mas depois nem todos aplicam da mesma forma, não é? Há aqueles que gostam de fazer brilharetes e gerem as suas equipas de uma forma diferente. Portanto, numa pequena empresa, é evidente que é muito mais difícil e não há tanta capacidade para dar as condições salariais. Mas eu acho que hoje, esta geração mais nova e mesmo as gerações mais velhas, que se calhar alguns deles, falou-se aqui da problemática da idade, hoje há um problema grave com a idade. Portanto, nós olhamos para as pessoas a partir dos 60 anos, quando é que vais embora, porque ou já ganhas muito, ou porque já és menos produtivo, e todo o histórico dessa pessoa na empresa é esquecido. E, portanto, mas essas pessoas que hoje ainda não estão reformadas, mas estão no mercado de trabalho, têm uma capacidade ainda de trazer valor com a experiência que têm, com o background que foram adquirindo, que podem também ajudar as pequenas e médias empresas. São muito mais responsáveis, portanto, têm ainda responsabilidades, portanto, pagar a casa, etc. E eu acho que a riqueza, também foi falada pela Fernanda, das organizações é terem equipas diversificadas, portanto, várias culturas, várias idades, várias etnias, várias religiões, e nós temos que promover isso, homens e mulheres, portanto, de uma forma discreta, e eu, se tivesse uma pequena empresa, teria sempre essa preocupação, proximidade, transparência, ser genuíno e dizer, olha, estamos a passar este bom momento ou um mau momento, conto contigo, a tal autonomia, portanto, porque nestas pequenas empresas as pessoas são muito mais polivalentes, tem que ser, não é? E, portanto, se eu sou muito mais polivalente, tenho muito mais capacidade para tomar decisões quando o líder está ausente, ou o patrão, ou seja o que for. E, portanto, as pequenas empresas também têm muitas características positivas, ou se calhar até mais positivas que as grandes empresas. O problema é, muitas vezes, a dimensão, o volume de negócios, o estarem sozinhos, ou estarem num enquadramento de muita concorrência. E aí o meu conselho seria, trabalhem em redes. Estas associações que nós temos, é muito importante de termos uma quantidade de pessoas que estão em empresas diferentes, algumas delas até são concorrentes, que estão, por exemplo, na Net Mentora, e que mesmo assim partilham. E nós temos uma problemática em Portugal, temos medo de partilhar, temos medo que os outros copiem. E, portanto, mas se estivermos sozinhos, as coisas vão correr mal. Se estivermos associados ou numa rede qualquer, não tem que ser a Net Mentora, participar nestes eventos em que eu vou conhecendo pessoas, vou sabendo com quem é que falo, onde é que eu bato à porta quando tiver uma determinada necessidade, isso é fundamental, porque muitas vezes estas pequenas empresas estão completamente isoladas e precisam desta rede que hoje, eu acho que a nossa economia já está um bocadinho mais consciente, apesar de ainda sermos muito burocratas, mas eu aconselhava a isso. Portanto, proximidade, genuinidade e a tal diversidade das equipas. Já agora, a nível da proximidade com as pessoas, por exemplo, tenho lá uma pessoa que trabalha connosco, que é refugiada, portanto, era bióloga, era professora de biologia no país dela, veio para Portugal com os filhos, um dos filhos tem um problema de saúde grave, e um dia, numa das empresas de limpeza que andava lá a limpar, portanto, nós íamos acabar o contrato com ela, e eu percebi que esta pessoa tinha uma maneira diferente de trabalhar e mais assertiva, tudo isso. Pronto, e cheguei a acordo com ela, contratei-a, começou a fazer as limpezas à noite, durante o dia fazia limpezas noutros lados, até que um dia eu faço lenços, tenho a mania dessas coisas, e perguntei-lhe se ela conhecia alguém que cozesse os lenços. E ela disse que ela cozia, porque eu tinha aprendido isso na escola. Ela é russa, tinha aprendido isso na escola, e então começou a fazer uns lenços. Por iniciativa dela, comprou uma máquina de bordar. Pediu uma pessoa que ganha um ordenado ligeiramente acima do ordenado
Nacional, pediu 10 mil euros emprestados ao banco para comprar uma máquina de bordar. E com isso trouxe uma responsabilidade enorme. Eu dei uma sala onde ela está, onde faz os bordados, arranjei os clientes, e ela hoje em dia tem uma vida muito mais desafogada que o que tinha. E é um exemplo da proximidade que nós temos com as pessoas, saber a vida das pessoas e conseguir fazer coisas diferentes. Então, para além de ser um líder orgulhoso, acho que é um líder feliz também. Porque fazer isso às pessoas não é para todos. Tenho esse prazer, desde sempre. Porque senão nunca... Eu costumo dizer, eu sou serralheiro mecânico de formação. Portanto, eu tirei na altura dos cursos industriais, eu não tirei nenhum curso superior. Eu sou autodidata, portanto sou diretor criativo da minha agência, desde sempre. Tenho a mania que sou criativo. E dedico-me a várias coisas. E eu costumo dizer, eu não consigo, acho que também não consigo dizer, tenho muitas ideias e elas estão ali a pelar durante a noite. Tenho um site culinário, já agora, se um dia quiser ver, onde tenho mais de 1.400 receitas feitas por mim, fotografadas. Portanto, gosto de... Pronto. Enfim, como aqui a dizer mais. Muito bem, muito bem. Fernanda, meu nome é Carlos Norfini. Parabéns pela tua apresentação, acho que você conseguiu consolidar bastante coisa. Parabéns, seu Luiz, aqui, o senhor deu uma aula aqui de liderança nata, né, do que como se pratica, né, a visão de líder. Eu vi muitas coisas já na minha vida, né, a gente vai passando, o tempo vai passando e a gente vai aprendendo muito, né, e sempre busquei e tive cargos de liderança. Uma coisa bacana da tua apresentação e da tua jornada na Norauto, essa parte quando você vai para o social, ali no teu embaixador você também vai descobrir líderes, com certeza, né? Você vai movimentar, né, gente? E da onde eu vim, eu também fui empresário, empreendo hoje, e realmente a visão de trabalhar com uma empresa pequena, né, micro e pequena empresa, te dá também uma possibilidade de você tocar mais no teu colaborador, né? Então você está mais próximo, você tem realmente ali a vida dele e você consegue realmente calibrar bem como que vai ser o dia e ele entender tudo que a empresa passa, né? Ser empresário não é difícil, né? Não é fácil. Ser líder é muito mais difícil, né? E líder é desafiador. Acho que a palavra de líder tem que estar equalizada com desafio, não tem jeito. Eu queria te fazer uma pergunta, Fernanda. Um dos pontos que eu vejo, né, e isso depende da faixa etária das pessoas, né, na visão de liderança, é que muitas pessoas, e aqui eu queria entender de você, às vezes não querem assumir o papel do líder. Tem tudo para ser um líder, né? E o líder que está acima, como você falou, o manager, ele é provocativo, ele, né, traz. E o papel que você trouxe ali de responsabilidade é muito importante nesse sentido de você definir se realmente ele vai abraçar a liderança, né? Existe essa dificuldade aqui também dentro da estrutura, né, das empresas? Como você vê isso? Obrigado. Obrigada pela sua questão e pelas suas palavras também. Eu acho que existe. Nós temos pessoas dentro das organizações que, de facto, são muito boas naquilo que fazem, são muito boas em impulsionar os outros, são excelentes colegas numa perspectiva de partilha, de ensinamento, às vezes numa perspectiva até de uma mentoria informal, não é? Nós sentimos que são pessoas capazes de assumir a responsabilidade, muitas vezes pessoas com um bom nível de autonomia, mas quando nós falamos em assumir uma determinada posição, existe o não. Existe o não porque, na verdade, não têm a confiança, têm receio. Com a responsabilidade de ser líder, vem a responsabilidade também de assumir muita coisa. Não é? E uma coisa é nós dizermos fazemos parte de uma equipa e, portanto, o colega falhou, falhámos todos. Outra coisa é ser o líder a assumir a responsabilidade completa. E eu dizia ali que às vezes a liderança é de facto solitária. E as pessoas, nem todas as pessoas estão dispostas e disponíveis para assumir, para subir esse step de responsabilidade. Outra questão muitas vezes também tem a ver com a questão da assertividade. Nós temos pessoas que, de facto, são muito boas até nas interações entre as várias equipas, mas não estão preparadas
para responder negativamente àquilo que as equipas querem. Não estão preparadas para às vezes terem que impor, por exemplo, ali a questão do poder disciplinar, que às vezes tem que se impor, não é? Quando não vai apenas com conversa, tem que se marcar ali, de facto, quem é que gera, não é? E às vezes as pessoas também não estão preparadas para isso. Portanto, eu aqui diria que a questão da confiança, a questão do ter receio de assumir a responsabilidade e a questão às vezes de não haver uma assertividade que seja uma assertividade natural. As pessoas têm uma boa dose de empatia, mas na verdade não estão preparadas para gerir conflitos. E quando eu falo em gerir conflitos, pode ser apenas dizer um não tem que ser uma discussão enorme. Às vezes, conflitos, você pensa uma coisa, eu penso outra, já estamos em conflito, não é? Há os conflitos que eu considero que são muito salutares e depois há os outros que às vezes são um bocadinho mais difíceis e que vêm de facto desafiar muito do líder. Portanto, eu diria que passa por aqui. Também acho que quando nós, enquanto líderes, temos pessoas nas nossas equipas que entendemos que têm boas competências para assumir esse papel de liderança e ao mesmo tempo sentimos que de facto as pessoas não estão preparadas por algum motivo, mas dentro destes motivos que eu falei, eu acho que também nos compete a nós, por um lado, de transmitir essa confiança, com muita comunicação, com muito apoio. No sentido de, ok, vamos, se não correr bem, eu estou cá. Se não correr bem, nós voltamos atrás. Mas tu tens todas as capacidades para ir. E uma das coisas que me deixa mais feliz na minha profissão é realmente poder fazer crescer as pessoas, ver as pessoas evoluir, ver que alguém hoje entrou como vendedor e amanhã é um diretor de centro, um responsável de produto ou um diretor de uma área qualquer. Isso, de facto, é aquilo que nos dá mais prazer. Mas para nós, muitas vezes, chegarmos a esses resultados, nós tivemos que fazer este trabalho com as pessoas. E nem sempre é bem sucedido. Eu tive situações em que considerei que aquela pessoa, de facto, tinha boas competências, quer do ponto de vista de soft skills, quer do ponto de vista de hard skills. E não me chateia nada quando a pessoa, porque é sensível. Não pode ser líder porque é sensível. Não, aliás, a sensibilidade, e diz o António Damasio, que não acho tão sem noção. O nosso neurocientista diz isso, portanto, nós temos é que perceber o que é que podemos fazer com as nossas emoções e, por outro lado, e era uma das coisas que dizia ali naquela liderança, em que eu tenho que ter autoconsciência, os pontos fracos e aquilo que eu tenho como mais potenciador. E, nesse sentido, nós, enquanto líderes, temos que estar ao lado dessa pessoa e dizer, então vamos fazer um teste. Eu costumo fazer assim. Não sei se é bem ou mal, é a minha receita. Vamos fazer um teste. Durante um mês nós vamos experimentar, nós vamos dar feedback. Nós vamos dar desafios e vamos dar feedback e tu vais ter este feedback e tu vais ver como é que te sentes. E ao fim do mês voltamos a falar. E se ainda não estiveres convencido, experimentamos mais algum tempo. E já tive situações em que correu muito, muito, muito bem. Pessoas que hoje estão completamente consolidadas enquanto líderes e tive outras situações em que eu percebi que não correu bem. Porque a pessoa, de facto, não estava tão preparada quanto nós achávamos que a pessoa estava. Não do ponto de vista técnico, porque, mais uma vez digo, do ponto de vista técnico, não acho que seja mais relevante, mas do ponto de vista de assumir determinado tipo de posição, de ter determinado tipo de assertividade, de ter até determinado tipo de maturidade e de exemplaridade, não é? É muito bom quando nós andamos todos a rir-nos no café, mas quando nós temos timings para cumprir, quando nós temos que dar qualquer coisa, não é? Se calhar aí nós já vamos ter que ser mais assertivos. E há pessoas que não estão preparadas para o ser. E isto é o mais soft que pode acontecer. Depois há problemas muito, muito maiores. Mas eu diria que a minha vontade é sempre dar o benefício da dúvida. Vamos tentar. Se não correr bem, temos aqui o lugar para ti na mesma. O que é que a pessoa perde em arriscar? Tive poucos casos que não correram bem, muito poucos. Mas orgulha-me, por outro lado, tudo aquilo que nós conseguimos de dar essa confiança às pessoas, de estar ao lado a perguntar como é que está a correr hoje e como é que está a correr hoje. E as pessoas perceberem, não, ele está a confiar em mim e se você me deu este voto de confiança, eu vou fazer tudo para não decepcionar. E isto é o melhor. Então, cabe a mim fazer o fecho. Obrigada, Fernanda. Foi muito inspirador tudo aquilo que foi partilhado. E também muito interessante nós ouvirmos aqui do ponto de vista de quem tem uma grande empresa e tem recursos para fazer determinadas políticas e também quem está a ouvir, claro que sim. Por norma, as grandes empresas são pequenas. Crescem, não é? Exato, pode ser. Não sei o caso da Neural, não conheço especificamente, mas por exemplo, uma Microsoft, uma General Electric, são das maiores empresas do mundo, não é? Como é que conseguem
E também é legítimo querer continuar pequenino. Também é legítimo, não é? Ofensa, eu sou português, mas eu tenho uma empresa há 20 e tal anos, portanto trabalhei em multinacionais na área da saúde, farmacêuticas. Temos uma dificuldade de partilha, nós. Eu tentei, e tentei também com os espanhóis, atenção, não é só dos portugueses, e não consegui, só com os nórdicos é que consegui fazer alguma coisa. E isso leva a que nós... A gente não cresce, somos aquilo que somos. Mas pronto, é o nosso DNA e contra isso é difícil lutar, não é? Mas temos neste momento, já temos várias empresas que são os tais unicórnios, não é? Portanto, o que mostra que nós temos capacidade para isso quando nos queremos e principalmente quando saímos lá para fora. Obrigada. Era só isto. Obrigada. Obrigada pela intervenção. E como eu ia dizer, realmente é nesta partilha, independentemente da dimensão da empresa, porque como disse, todas as grandes empresas começaram de algum ponto, não é? Houve um ponto de partida, e somos muito sensíveis a esta questão de, então quando somos mais pequenos, como é que nós pensamos, como é que nós podemos seguir as melhores práticas, porque é que estamos tão sozinhos, como a Fernanda também falou, os líderes também se sentem muito sozinhos, e portanto é por isso também que a Net Mentora está disponível a todos os empreendedores para apoiar neste caminho. Portanto, nós felizmente temos grandes empresas como a Norauto que vêm aqui partilhar e temos outras empresas que fazem o mesmo, precisamente para ajudar quem está a começar, quem está a ultrapassar alguns desafios que exigem mais recursos, e às vezes os recursos podem não ser financeiros, são recursos humanos e de perspectiva e de apoio, e portanto queria deixar também aqui o apelo, se precisarem de algum apoio, sendo uma pequena empresa, uma microempresa, nós estamos disponíveis para ajudar e portanto... E para não se sentirem solitários, exatamente, porque é realmente não só do líder, como o empreendedor, que não deixa de ser um líder, que se sente solitário nesta jornada de empreender. Como a Filipa disse no início, esta é a nossa última Net Talk neste programa, mas voltamos em breve com mais novidades e com mais temas. E obrigada pela vossa participação. E obrigada, Fernanda, mais uma vez. Obrigada. Obrigada.